Fala família, sejam bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Hoje a gente está aqui para falar bastante sobre essa rodada 23 do Campeonato Brasileiro, porque sim, assim como você viu lá na nossa capa do vídeo, na nossa thumb, o Fluminense é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Estamos a 8 pontos do líder Palmeiras e temos um confronto direto importantíssimo contra eles no próximo sábado. No momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, o único jogo que falta encerrar é o Internacional e Avaí, jogo esse que ainda não começou. Tô trazendo esse vídeo pra vocês na manhã desta segunda-feira e o jogo do Avaí contra o Internacional acontece somente às 8 horas, encerrando assim a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, esse jogo de nada importa para a classificação atual do Fluminense. O máximo que pode acontecer é alterar a posição do Internacional, mas ainda assim ele não nos alcança dentro dessa rodada. Então o Fluminense é atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, 8 pontos do Palmeiras, e a gente vai falar tudo sobre os confrontos dos times do G6 que tropeçaram, todos eles, e o Fluminense se mantém entre os líderes do Brasileirão. Então você que está aí do outro lado, já vai deixando aquele like, vai deixando aquele voto de confiança aqui pro canal Quintal Tricolor. Ainda não é inscrito? Se inscreve aqui no Quintal Tricolor. Em troca da sua inscrição a gente traz vídeos diários, a gente traz muita atualização do Fluminense. Segue a gente também lá no @Quintal Tricolor no Instagram, para você não perder nenhuma informação do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Então vamos falar sobre essa 23ª rodada, onde o Fluminense se mantém, alcança e se mantém na vice-liderança do Brasileirão após tropeços de Flamengo e Palmeiras e também do tropeço do Corinthians jogando fora de casa contra o Fortaleza. O Fortaleza conseguiu uma vitória por 1-0 e se afastou também da zona de rebaixamento. Então, como eu falei, Flamengo e Palmeiras foi um jogo que terminou empatado. Jogo foi lá em São Paulo, jogo bom de se assistir porque valia essa vice-liderança para o Fluminense e nos aproximou mais do Palmeiras e nos deu essa vice-liderança do campeonato. O Palmeiras continua líder absoluto com 49 pontos, só que seguido desta vez pelo Fluminense com 41. Flamengo é o terceiro colocado com 40. O Corinthians estagnou, está na quarta colocação com 39 pontos. Atlético Paranaense, que também tropeçou nessa rodada. O Atlético Paranaense, o jogo deles terminou 1-1 contra o América Mineiro, jogo em casa, jogo que era importante para eles, mas com esse empate eles permanecem na quinta colocação, 38 pontos, 3 pontos após o Fluminense. O Internacional é o sexto colocado, é o time que fecha esse G6 do Campeonato Brasileiro, mas ainda joga nessa rodada contra o Avaí, que está muito pressionado, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então temos um confronto ainda para fechar essa rodada e confirmar toda a tabela de classificação. Caso o Internacional vença, o máximo que pode acontecer é ele ultrapassar Atlético Paranaense e Corinthians e terminar a rodada na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. E como eu falei, isso não altera em nada a classificação atual do Fluminense. Então o Fluminense chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e como não é nenhuma novidade para quem está aí do outro lado, o Fluminense vem sendo ignorado pela grande mídia esportiva, a grande mídia tradicional, e eu só espero que no final do campeonato, independente da classificação do Fluminense, que eles não venham reclamar por estar perdendo o público de torcedores do Fluminense, que geralmente acompanha bastante as mídias tradicionais. Então eles nos ignoram, já é normal, faz tempo que isso acontece, porém o Fluminense vem mostrando a sua força. Conseguimos uma vitória grandiosa contra o Coritiba dentro do Maracanã para mais de 24 mil torcedores. Quarta-feira agora temos uma guerra contra o Corinthians pela Copa do Brasil, esperamos uma boa vitória. Eu estou confiante sim por uma vitória, não acredito que vai ser um jogo fácil, mas o Fluminense tem muita qualidade e essa partida do Fortaleza contra o Corinthians, que aconteceu ontem, no domingo à noite, onde o Fortaleza saiu vitorioso, mostrou muita fragilidade no time do Corinthians. O time do Corinthians não tem muitas válvulas de escape, é um time muito lento nas suas transições, então o Fluminense pode se aproveitar muito disso na quarta-feira. Mas o assunto aqui é Campeonato Brasileiro, então o Fluminense, como já disse mais de uma vez, é o vice-líder. Na próxima rodada, na rodada 24, temos um confronto direto contra o Palmeiras, mais um jogo no Maracanã, mais um jogo com uma expectativa alta de público, e o Fluminense tem que entrar em campo de olho
e única e exclusivamente nessa vitória, porque essa vitória nos aproxima ainda mais do líder Palmeiras e não deixa com que os times que estão abaixo de nós na tabela de classificação, que são quase todos os outros, não sei se você aí do outro lado torce para outro time, mas se não está acostumado com isso, chora na cama que é lugar quente, que o Flusão é vice-líder, meu compadre. Então, o Fluminense com uma vitória para cima do Palmeiras, jogando diante da nossa torcida, Maracanã, 19 horas, num sábado, horário bom para a torcida estar acompanhando. Com essa vitória para cima do Palmeiras, no próximo sábado a gente consegue aproximar mais do Palmeiras, não deixa os nossos rivais diretos ali no G6 e G4 encostarem no Fluminense na tabela de classificação, e é uma rodada que pode ser mais um divisor de águas, porque os times que estão no G4 e G6 também vão ter alguns confrontos difíceis. O Corinthians, por exemplo, que perdeu para o Fortaleza, vai ter um confronto contra o Red Bull Bragantino. O Atlético Paranaense, que sofreu esse empate contra o América Mineiro, joga fora de casa contra o Ceará, jogo complicadíssimo para eles. O nosso rival, o time da Lagoa, tem um clássico contra o Botafogo mandante. Acredito eu que eles vão mandar esse jogo lá no Newton Santos, o estádio que é a casa deles. Então é um clássico, a gente sabe de toda a fragilidade do Botafogo, que o time do Flamengo tem um time bem superior, mas é clássico, tudo pode acontecer. Novamente o Internacional vai fechar a rodada, dessa vez contra o Juventude, no dia 29, então são esses alguns confrontos dos times que estão ali brigando pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Outro time que é bom a gente estar trazendo aqui também a informação é o Atlético Mineiro, que é o 7º colocado, o primeiro time fora do G6. O Atlético Mineiro vai ter um clássico lá em Minas contra o América Mineiro, e caso eles percam, o Fluminense fica mais tranquilo ainda em busca principalmente dessa vaga na próxima edição da Copa Libertadores, mas a gente sabe que o nosso foco nessa temporada são os títulos, e o Fluminense vem mostrando isso gradativamente, jogo após jogo, com muita evolução, com muita diferenciação técnica de uma partida para outra, com partidas onde o Fluminense sofre um pouco mais, mas sabe sofrer, com partidas onde o Fluminense é mais dominante, e quando é mais dominante, é muito dominante mesmo, com muita troca de passe, com muita posse de bola, com boas finalizações. Então esse foi um panorama dessa rodada 23 do Campeonato Brasileiro e da tabela de classificação, e a gente está sempre aqui na torcida e na esperança de que o Fluminense alcance voos maiores ainda dentro dessa temporada, principalmente na Copa do Brasil, e também, quem sabe, não busca esse título no Campeonato Brasileiro, quem sabe não vem o Penta por aí. Tá confiante no Penta? Deixa aí o seu comentário pra gente ficar sabendo se você tá confiante no Penta, e também saber se você chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado, saudações tricolores, como eu sempre digo, o céu é o limite para o Fluminense. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no Quintal Tricolor, caso não seja inscrito, e segue a gente também lá no Instagram, @Quintal Tricolor. Tamo junto, família, até a próxima!